Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. No original é venho depressa. Na realidade é isso o sentido do grego. Venho depressa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos sair daqui nessa manhã alimentados pela Tua palavra, alimentados pelo pão vivo que é Jesus. Jesus, nós queremos comer de Ti nessa manhã agora através da palavra, Senhor. Sustenta-nos com a Tua palavra. Edifica-nos e exorta-nos com a Tua palavra, e que não seja uma palavra morta, que não seja uma palavra ao léu, que não seja uma palavra, Senhor, lançada ao vento, mas que seja uma semente que vai entrar no ouvido dessas pessoas que aqui estão nessa manhã, desses irmãos, vai cair no coração, Senhor, e eu creio que essa semente vai dar fruto 100 por 1, em o nome santo do Senhor Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode se sentar? Aqui na nossa igreja nós temos um costume de dividir, né? Lado direito, pentecostais. Lado esquerdo, super pentecostais. Você ia falar que é tradicional, já ia ficar bravo. Já pode ver que está uma divisão, viu? É profético esse negócio, hein? Ei, lá nós, não? Bem balanceado. Ainda bem que não tem a turma do meio, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Se tivesse uma fila só no meio, eu já ia ficar preocupado. Querido, a palavra ela é bem clara. Guarda o que tu tens. O Senhor, se Ele fala essa palavra, guarda ou conserva o que tu tens, é porque a gente pode perder. E Ele diz, guarda porque eu venho sem demora, eu venho depressa. E na hora que a gente menos espera, a própria palavra do Senhor, se eu não me engano, nesse texto mesmo está falando depois que, ou se não é nesse, é perto, né? Apocalipse tem uma das igrejas que ele fala que ele vem como ladrão, vem depressa, vem sem demora. Mas olha, conserve aquilo que eu dei para você. É o que nós estávamos cantando agora, a vida eterna. Ele venceu, né? Venceu a morte e nos deu a vida. Mas qual vida? A vida eterna com Deus. Então nós temos que conservar essa vida em nós. Eu quero dar esse texto como base, mas na realidade nessa manhã eu quero falar a respeito disso de um homem chamado Judá, que foi filho de Jacó. E ele representa, querido, alguém que não conservou o que tinha. E ele entrou por um caminho meio difícil lá. No fim, ele tudo se conserta, mas olha como um homem de Deus, uma pessoa que tem chamado, pode perder, ou pode cair nesse risco de perder tudo, botar tudo por água abaixo. Então, Judá, ele era o quarto filho de Jacó com Lia. Ele foi o quarto filho de Jacó, ele era bisneto de Abraão. E nós vamos ver ali que, na realidade, até Jesus é chamado o quê? O leão da tribo de quem? De Judá. Olha lá o que o diabo queria fazer. Eu vou derrubar esse Judá. Eu vou derrubar esse Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o diabo trabalha severamente para atrapalhar o plano de Deus. Só que ele não pode esquecer que ele está sempre lutando com Deus, que sabe todas as coisas, antes de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, querido. Vamos lá então, abre comigo Gênesis 38:1. Gênesis 38:1. Nós vamos ver o caminho da decadência de Judá. E toda a Bíblia, ela é um exemplo, uma revelação. Tudo que a gente lê é trazido para os nossos dias e colocado como exemplo para nós. Por isso que a Bíblia é uma palavra viva. Se você pegar um jornal do ano passado, já não serve mais para nada. Se você pegar uma revista do ano passado, já não serve mais para nada hoje. Se você pegar um livro muito antigo, ele não serve para nada. Tudo fica fora de tempo, mas a Bíblia ela é muito atual. Você pega ela hoje, nós vamos ler uma coisa que aconteceu lá, milhares de anos antes de Cristo, e serve como vida para nós hoje. Então vamos lá, Gênesis 38:1 diz assim, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá filha de um cananeu, chamado Sua. O nome do pai era Sua. Ele a tomou por mulher
e a possuiu. Olha lá o que começa a acontecer com Judá. Ele estava vivendo com a família dele, mas diz aqui que ele apartou dos seus irmãos. Então toda a decadência começa onde há a separação dos seus irmãos, onde a gente sai da comunhão do povo de Deus e vai para ter comunhão com o mundo. Então Elias se apartou dos seus irmãos. Querido, a nossa família, nós temos uma família em casa, nós temos uma parentela, não temos? Temos primos, pais, tios. Mas nossa verdadeira família é essa aqui, ó. É a família do povo de Deus. É a família dos irmãos em Cristo Jesus. Então é um perigo. A decadência ela começa e às vezes a gente não guarda o que a gente tem porque a gente começa a separar-se dos irmãos. A palavra do Senhor ela é muito clara no Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom e agradável para quem? Para Deus, em primeiro lugar, e para nós, porque Deus ama a unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, fala de unção, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do irmão. Orvalho do irmão, querido, é o orvalho que caía na montanha e que regava a terra. Tem vida onde há união. Que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pessoas que querem ser abençoadas têm que viver unidas com os irmãos. Amém? Não adianta você buscar bênção se você não tem nada com ninguém. Você é uma pessoa deslocada da congregação, deslocada do coração da comunhão. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fora da congregação é como o galho cortado da árvore, não tem mais comunhão com o corpo, não tem comunhão com Jesus. Nós não podemos, querido, estar fora. A primeira coisa, uma das coisas que aconteceu com Judá, por que ele foi por um caminho de decadência? Ele estava lá com os irmãos, com o pai, e ele resolveu sair daquela comunhão, ir lá para as filhas do cananeu e escolher uma mulher que ele sabia que era proibida, cananeia. Amém? E só para completar Atos 2,44, falando de comunhão, a igreja primitiva era assim que eles faziam. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunidade, né? Vem disso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então todos estavam, juntos. Juntos. Glória a Deus. Primeira coisa, querido, que nós aprendemos aqui. Separar-se dos irmãos é muito perigoso. A gente vê que tem pessoas que só vêm em culto de ceia. Olha, falar nisso até hoje, né? Nem tem. Culto de ceia é um dos cultos mais importantes que existe. É um culto que a pessoa devia vir arrastando, se possível. E tanta gente que faltou no dia da comunhão com o corpo e a comunhão com os irmãos. A igreja precisa acordar, querido. Nós precisamos guardar o que nós temos. E a gente guarda com comunhão. Amém? Então ele desce, a palavra do Senhor que ele vai descer para Tímina. E toma ali a sua esposa. Outro dia nós pregamos sobre Sansão. Sansão desceu para onde para tomar a sua esposa? Para Tímina. Então você vê que Tímina já é uma história conhecida, né? Desce Sansão para Tímina, né? Para fazer o mesmo erro de Judá. Isso você vê que eles estão descendo. E descer é perigoso também. Nós precisamos sempre estar galgando novos níveis no espírito. E nunca estar dando um tempo ou descendo. Aí pior ainda. Na realidade quem estagna desce, viu? Tem gente que pensa que não. Mas estagnou, já está descendo. Se nós queremos, querido, se nós temos tomado essa posição de descer, de decair o nosso nível de leitura, de comunhão com Deus, de adoração, de oração, nós vamos perder aquilo que nós temos. Lembra daquela parábola do bom samaritano? Ele foi pego pelos salteadores e deixado como quase morto. Mas o que diz o texto? Ele descia de Jerusalém para Jericó. Descia. Resolveu sair da cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a cidade da paz, onde Deus habita,
para descer para Jericó, no meio do caminho o bicho pega. E ele não tem dó. E a sorte desse samaritano, não, é um homem que descia, né? O bom samaritano que ajudou. A sorte desse homem que descia de Jerusalém para Jericó é porque o ladrão não matou ele, então ele teve uma oportunidade. Só que tem muitos, queridos, que nessa descida para Tímina espiritual aí, tem perdido. O salteador tem roubado e às vezes tem matado mesmo. Pessoas que estão achando que Deus não mata. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E Deus mata sim. Deus permite sim, querido. Então é a nossa responsabilidade de guardar aquilo que o Senhor tem nos dado. Que custou muito, mas muito caro. Não tem nem preço para colocar em cima. O sangue derramado na cruz não tem preço. Quanto vale? Se você pegar todas as riquezas do universo, não vai pagar um sangue justo de Jesus. Só que ele fez isso e deu de graça para você o presente. E está aqui a salvação. Toma! E a gente não tem guardado esse presente. Às vezes a gente tem brincado com esse presente. Aí o que acontece? Então, vou dar um pequeno resumo para que a gente entrar onde a mais interessa. Você vai ver que legal que é essa história. Então Judá toma a esposa para o seu filho, né? Ele foi lá e tomou uma esposa para ele, mas também ele toma uma mulher chamada Tamar, né? E aí o nome já fala certinho, Tamar, né? Tamar já pegou a mulher e a coisa começou a ficar Tamar. Então ele pega para seu primeiro filho, né? Pegou Tamar para e aí dá o filho para ele. A Bíblia diz que ele era muito malvado, muito perverso, não sabemos, a Bíblia não fala que perversão que é esse. Deus fez o que com ele? Matou. Agora é que eu quero falar. Tem gente que fala, Deus não mata, não. Deus é misericórdia. Matou. E você sabe quem ele matou? O filho do Judá, do qual era o bisneto de Abraão, que ele amava muito. Você sabe o que ele fez com ele? Matou. Porque ele era perverso. Aí ele arruma outro filho, porque tinha a lei do liverato, porque se o irmão morre e não deixa filhos, o próximo irmão que vem na sequência tem que casar com a viúva do seu irmão. E lá vai Onã. Onã casa então com Tamar. Só que Onã, toda vez que tinha relação com Tamar, ele colocava o esperma na terra. E isso irritou a Deus. Você sabe por que ele fazia isso? Porque ele diz, o filho não vai ser meu mesmo, porque se o filho nascesse é como se fosse do irmão morto. E tem muita gente fazendo essas coisas hoje, né? A glória é para mim? Não, então não vou. Eu vou aparecer? Então não vou. Você sabe o que Deus fez com ele, querido? Matou também. Deus também matou. Aí o que acontece? Aí tinha Selá, que era um filho mais novo, que não era tão novo assim. E aí Judá manda ela voltar. Volta para a casa dos seus pais. E quando Selá já for homem, aí eu envio ele para você para continuar esse liverato. Ele vai casar com você e vai continuar. Então foi o que ele fez, né? E mandou embora. Aí o que acontece? A mulher de Judá faleceu, ele ficou viúvo, e ele foi tosquear ovelhas, lá em Tímina. Foi tosquear ovelha. Então Tamar, sabendo que Selá já era homem, e não tinha sido dado para ela, ela diz assim, eu vou pegar esse meu sogro Judá. E aí o que ela fez? Ela se vestiu como uma prostituta cultual, na entrada ali de dois caminhos, um lugar bem aberto, e aí vem vindo o viúvo Judá. E ele chega lá e ele cresce os olhos nessa prostituta, que não era prostituta, era sua própria nora. Dizendo assim, você não vai me dar o seu filho para que eu possa ter um filho, então nós vamos ver como que a gente vai fazer. E ela se veste como prostituta cultual, ela estava ali toda cheia de véus, né? Era o jeito que elas se vestiam. E ele não reconheceu ela. E aí ele chega perto, ele quer fazer alguma coisa com ela, e ela diz, o que você me dá? E ele diz, eu dou para você um cabrito. Mas o que você vai dar de penhor? Penhor é uma garantia, porque ele não estava com o cabrito, né? Ele diz, o penhor é o selo, o lenço e o cajado. Eu tenho aqui, deu para ela. Querido, nós vamos ver o que é isso aí. O que é uma pessoa que chega para uma prostituta e dá o selo, e dá o lenço, e dá o cajado? O diabo tem tirado isso de nós. O diabo tem tentado tirar o nosso selo, tem tentado tirar
nosso lenço, cordão, e tem tentado tirar o nosso cajado. Abre aqui, aí, querido, mesmo no 38, vai para o versículo 18. Quando ele pergunta qual é o penhor, né? Ela pergunta, ele, né? Que penhor te darei? E ela já fala, espera aí que eu já vou falar. Gênesis 38, 18 diz assim: respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão, que é um lenço enrolado, né? E o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Querido, olha a decadência. Nós vamos ver, se você voltar um pouco antes desse texto. Judá dá a ideia de vender José para o Egito. Depois, ele mente para o pai que o irmão tinha sido morto por um animal. Depois nós vemos nesse texto, ele abandona os irmãos. Depois ele pratica aqui o jugo desigual, que é estar com uma prostituta. Depois ele perde os seus filhos, é o jugo desigual quando ele casou com a mulher ali, filha de sua. Depois ele perde os seus filhos, 2 filhos ele já tinha perdido. Agora ele vem prostituir-se com uma mulher. Olha a decadência de Judá. Mas perceba, Deus tinha escolhido Judá para ser a linhagem de Jesus. Mas o diabo, ele é sujo. E ele parece que sabe das coisas. E ele quer tocar e confundir e acabar com a vida daqueles que são escolhidos por Deus. Mas Deus é maior. Amém? Eu estou citando esse texto para que a gente aprenda com os erros dos outros. A melhor coisa é aprender com os erros dos outros. Então ela pede o selo, o cordão e o cajado. Vamos começar com o selo, querido. O que é selo? A gente fica pensando que é aquele negócio do correio. Não é. Esse selo ele era usado na mão ou no cordão. No caso, era mais no cordão. Que era esse lenço enrolado e amarrava no pescoço, e o selo estava como um anel pendurado aqui. Né? Esse selo poderia ser de argila, de metal, e ele tinha ali um brasão da família. Então ele servia para quê esse selo? Ele era a assinatura de todo documento, de tudo que se selava, de coisa que se comprava, que se vendia, colocava o selo lá e carimbava ali o brasão daquele homem. Então o selo na realidade era a identidade da pessoa, era a carteira de identidade da época, não é essa que a gente leva hoje, mas era um selo. Era a assinatura daquele homem, entendeu? Então o que acontece? Nós vemos que quando o filho pródigo volta para casa, vocês lembram a história do filho pródigo que se perdeu no mundo, né? Se acabou no mundo, volta para a casa do pai para não ser mais filho, mas para ser servo, porque ele não era nem digno de ser chamado mais filho. Mas qual foi uma das coisas que o pai devolveu para o filho? O anel. O anel é o selo. É o selo. Você vê que o pai devolve para ele o quê? A sua identidade, filho. Você não é escravo, você é filho. Eu estou devolvendo para você a sua identidade. Então, selo aqui, querido, é identidade. A igreja, ela tem um selo. E esse selo é a sua identidade. Quem você é em Deus? Você é filho. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é salvo. Você é lavado. Você é cheio do Espírito que é santo. Essa é a sua identidade. E nós temos que ter a nossa identidade, querido. A igreja hoje, de uma maneira geral, vamos falar, ela está apática. Ela não tem uma identidade mais. Você vê que igreja e mundo está uma coisa só. Tem pessoas do mundo que chegam a participar de cultos e sai tudo bem com ele, porque é um culto mundano, então para ele não tem muita diferença. Ele vai numa balada do mundo e vai numa balada gospel, para ele não tem problema nenhum. Mas pergunte se as pessoas se sentiriam bem num culto de unção, num culto de adoração, num culto que tem mover, num culto que tem poder, num culto que tem palavra. Ele já ia ficar incomodado. Então você vê que hoje a igreja ela perde a sua identidade. Por isso que nós estamos falando nessa manhã, guardar o que nós temos. Uma das coisas que nós temos e nós não podemos perder é o selo. É a nossa identidade.
E o diabo quer roubar a nossa identidade. Ele quer que a gente não tenha a identidade de filho de Deus. Amém? Isso é verdade, sim ou não? O trabalho do diabo é roubar a identidade da noiva. Eu quero falar de 3 selos, querido, que nós vemos no Novo Testamento. Primeiro selo é o selo do Espírito Santo. E a palavra diz assim, ó, eu não li aquela hora outra parte. Vamos lá. Efésios 1:13. Olha lá o selo do Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito da promessa. O selo é a impressão feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é imprimido em nós. E o diabo quer roubar de nós o selo do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito pode perder o Espírito, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós podemos entre esse selo e podemos até extingui-lo, apagá-lo. Então nós precisamos tomar cuidado, que é um selo que nós temos do Espírito e nós não podemos perder, porque a Bíblia diz que só vai subir ao céu quem tiver selado. Se tocar a trombeta, querido, só os que estão selados com o Espírito sobe, porque o mesmo Espírito, diz a palavra, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar. Eu tenho que ter essa marca do Espírito na minha vida. Eu tenho que ser um homem reconhecido pelas pessoas, que quando passa o homem, aquela mulher, as pessoas dizem, aí vai um homem cheio do Espírito, aí vai uma mulher cheia do Espírito. Porque os frutos que é do Espírito, não é nosso, o fruto do Espírito vai se manifestando em nossa vida, e as pessoas vão dizendo, é o Espírito, é o selo que ele tem. E que fruto a gente tem dado, querido, na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente tem dado fruto do Espírito. Tem que deixar, querido, vingar essas frutas. E o fruto não é para nós, é para que as pessoas experimentem e digam, nossa, como esse negócio é bom. Eu quero esse Espírito. E o diabo tem tentado tirar esse selo de nós. Ele tem tentado colocar coisas em nossa vida que nós vamos apagando o Espírito. Muitos dizem assim, se você pegar uma faca e enfiar numa pessoa, ela vai sentir muita dor. Mas devagarzinho, né? Vai enfiar um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, espera descansar um pouco, enfia mais um pouquinho. Quando a pessoa for ver, já está todinho enfiado, ele está morrendo e não está nem sentindo. O diabo faz isso com as pessoas. Ele vai apagando aos poucos o Espírito. Assiste uma coisinha que não deve hoje, uma pornografia amanhã, um palavrãozinho ali, uma piada sem graça lá, e vai devagarzinho. A gente vai jogando água, né? Aliás, eu digo que acho que nem nós é que jogamos água, né? Com o nosso pecado, o diabo tem a legalidade de jogar água, e vai apagando tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, o fogo do Espírito Santo. A chama viva. Outro selo, querido, é o selo da santidade, que está lá em 2 Timóteo. Fala de selo, olha lá, nós somos selados com santidade. Nós somos selados para ser santo. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, sede santos, porque eu sou santo. E aí vai dizer em 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que selo que é esse desse firme fundamento? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, olha o selo aqui. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Afastar-se da injustiça é o selo da santidade. Nós já fomos selados com esse selo. Amém? Quem aqui quer ver o Senhor face a face? Glória a Deus. Eu sei que você ia levantar a mão. Você não ia ser besta de não levantar, né? Hebreus 12:14 vai falar. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Ah, quando eu morrer, ou quando eu estiver perto de morrer, eu vou ser santo, querido. Não dá tempo. Ah, lá no céu começa aqui. Você vai ser no céu o que você começa aqui. Quer ser adorador lá? Começa a ser adorador aqui. Quer ser santo nas ruas de ouro lá? Começa a ser santo aqui. Amém? Começa aqui, não é lá. O reino de Deus já está aqui conosco.
reino invisível. Nós temos que deixar essa santidade fluir de nós. Eu quero ser santo, eu quero ser santo. Tudo que há em mim tem que desejar ser santo. Eu sou ainda santo, perfeito, 100%? Não, mas eu estou desejando, e isso que importa para o Senhor. A cada dia está tirando de mim coisas que não faz parte de mim, mas é um selo, a santidade. Santidade é a impressão moral de Deus em nós. Que o selo não imprimia, ele batia lá, num barro, em algum lugar onde secava, e ficava ali uma assinatura. Ou fosse numa cera. Então, o selo da santidade é quando o Espírito Santo imprime em nós o moral de Deus. E a gente começa a ser moralmente como nosso Pai é. E aí entra a identidade também. Eu começo a ter a identidade do meu Pai. Jesus disse para Natanael, você fica perguntando aí, né? Aonde está o Pai, que você tanto fala do Pai? Jesus disse, você tem me visto há tanto tempo e você ainda não viu o Pai? Jesus está dizendo, eu tenho a identidade do Pai. Tudo que você vê eu fazendo é o Pai fazendo em mim. E isso é para nós hoje. Você tem a identidade do Pai já, querido. E você pode manifestar com esse selo da sua santidade. Mas o diabo quer roubar a nossa santidade. Porque santidade é vestes limpas. E a noiva com a veste suja vai ficar. Talvez haja uma segunda chance aí na grande tribulação para ela. Mas a noiva da veste limpa, os santos subirão para adorar o Senhor para sempre. Glória a Deus, querido. Não vamos dar esse gosto para o diabo, não. A minha santidade, não. Amém? O Espírito Santo, não. E terceiro selo, para a gente fechar essa parte do selo, é o que fala aqui em João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece. Se alguém pregasse isso aqui hoje nas igrejas, esvaziaria, né? Porque as pessoas só querem. Não é errado, viu, querido? Nós temos que trabalhar, sim. Mas as pessoas só querem trabalhar pela comida. Aquela época era só pela comida. Hoje é pela comida, pelo carro, pelo shopping, pela fazenda, pela chácara, por um monte de coisa. Não que nada disso seja errado. Entenda o que eu estou falando. Nós não somos ET, nós temos o nosso tempo para tudo. Só que as pessoas hoje só pensam em trabalhar pela comida. Só pela comida. Então ele diz, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com este selo. O Pai confirmou com o selo da vida eterna no Filho, que passou a vida eterna para nós. Então nós estamos selados com a vida eterna. Eu creio, querido, que você está selado. E você tem o selo da vida eterna em você. Mas não é qualquer vida eterna, porque quem vai para o inferno também tem a vida eterna. Mas é a vida eterna sem Deus, que na realidade é chamado a segunda morte. Mas nós temos a vida eterna com Deus. E o que o diabo quer tirar da igreja? A vida eterna que está dentro dela. Porque se ele arrancar a vida eterna que está dentro dela, ele leva essa pessoa para o inferno com ele. Porque ele já perdeu a vida eterna por causa da rebelião. Então, querido, não dá esse gosto. A vida eterna é o tesouro mais precioso que nós temos. A vida eterna é o fruto da árvore da vida. É o próprio Senhor Jesus habitando em nós através do seu Espírito. É a vida que nos dá a vida. Então, nós já somos eternos e já temos a vida eterna. Mas aí, querido, aquela prostituta, quando olhou para Judá, né, e essa prostituta tipifica Satanás. Então, o que queres? E o diabo já foi falando, ele não é tonto nada, a prostituta representa, eu quero o teu selo. Eu quero o Espírito Santo que está dentro de você, eu quero tirar. Eu quero tirar a vida eterna que está dentro de você, eu quero tirar a santidade. Eu quero tirar a sua identidade, porque selo é identidade. Eu quero tirar de você. Você não vai mais saber nem mais quem você é. Você vê algumas pessoas que estão desviados hoje, e estão perdidos no crack, que é uma droga muito violenta, e você quando olha para aquela pessoa e você lembra do que ela era antes, você diz assim, nossa, o que aconteceu? Toda desfigurada, toda acabada,
toda no osso, não tem nada a ver com aquela pessoa que estava na igreja abençoada. E é isso que o diabo quer fazer com todos. Mas, querido, o que depender de Deus, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho amado. Agora, o que depender de você, faça. Pague o preço e vai até o fim. É porta estreita, é caminho estreito, não importa. Estamos com o Senhor e vamos até o fim. E nesse caminho apertado, muitas vezes a gente machuca os nossos pés em espinhos. Não tem problema, o Espírito Santo passa um unguento e nós somos tratados. Muitas vezes, às vezes a gente cansa nesse caminho. Você sabe o que o Espírito Santo faz? Ele vem e dá a água da vida, revigora as nossas forças, nos dá o pão do Espírito, o pão que é o Senhor Jesus Cristo, e nós somos reanimados de novo para continuar a caminhada. Não vai faltar pão, não vai faltar água para você, não vai faltar unguento nos teus ferimentos, mas você vai terminar a carreira que está proposta para você. Amém? Esse selo, essa prostituta não toma de nós. Amém? Vamos ficar firmes no Senhor, querido. Outra coisa que ela pede para ajudar é o lenço, que na realidade algumas traduções como a nossa diz cordão, mas era um lenço. Dá-me o teu cordão. Era um lenço enrolado, ele era tão enrolado que ele parecia um cordão, e aí ele enfiava o selo aqui pendurado e amarrava no pescoço. Era o costume do Velho Testamento, né? De andar com esse selo pendurado. Então, tinha esse cordão. Mas ela não queria só o selo que estava pendurado no cordão, porque todas essas coisas que nós vimos, selo, cordão e cajado, eram coisas mais importantes que um homem tinha na época. Tá? Então, o selo ela já pediu, agora ela quer o lenço, ela quer o cordão que segurava o selo. Também quero esse lenço. E lenço vem falar do que aqui? Lenço vem falar de vida, de relacionamento profundo com o Pai. Lenço fala de relacionamento, envolvido totalmente com Deus. No grego a palavra lenço é soldarion, que significa o quê? Lenço de secar suor e lenço de secar lágrimas. Lágrimas, choro, querido, intimidade, que traz poder e autoridade em você diante de Deus. Olha lá o que Paulo fala aqui, nesse Atos 12, né? 11, 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos o quê? Lenços e aventais do seu uso pessoal mesmo. Só que hoje a turma faz isso uma doutrina, né? Você já viu nas igrejas? Os caras enxugam o lenço e jogam para o povo. Enxugam o lenço e jogam para o povo. Aí já vira uma idolatria. Paulo fez isso direcionado pelo Espírito, mas você não vê que virou uma doutrina isso. Mas quer dizer, esse lenço pessoal que ele enxugava o suor e as suas lágrimas, ali tinha a unção que estava na vida de Paulo. Amém? A Bíblia diz que até a sombra de Pedro estava curando. Você imagina a unção que havia. Então, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Olha, e até os espíritos malignos se retiravam quando chegava lá o lenço de Paulo. Lenço fala de alguém que tem relacionamento profundo com Deus, alguém que chora, alguém que ora, alguém que clama, alguém que busca Deus. E isso enche a pessoa da unção. Que até o lenço leva a unção da pessoa, o suor da pessoa, a lágrima da pessoa, vai levar ali cura, vai levar a libertação de espíritos. Olha como isso é profundo, querido. Eu acho que se muitas pessoas passassem o lenço hoje no suor e desse para alguém, aí que ia ficar pior a coisa, né? A pessoa estava mais ou menos, na hora que passa o lenço, aí manifesta um monte, né? Porque vai carregado ali, não de unção, né? Vai carregado de outra coisa. Querido, então aqui fala nesse texto que nós entendemos que o lenço, ele sustentava o selo. Quer dizer, se eu não tenho vida de relacionamento com Deus, eu perco a minha identidade, que é o selo. Como que eu mantenho a minha identidade de filho de Deus? Todo o tempo me relacionando com Deus, em todo o tempo louvando, em todo o tempo adorando, em todo o tempo estando na comunhão com Ele. Não importa o que você esteja fazendo, mas o teu coração está sempre pensando nele. O teu coração está sempre amando Ele. Isso é o lenço do relacionamento, porque se você perder isso, você perde o selo também que está pendurado nele. Sem relacionamento, sem identidade. Nós estamos estudando na Escola Bíblica de Sábado
a paternidade, e lá nós estamos aprendendo, querido, quando a gente vê a Deus, porque a gente manifesta aquilo que a gente vê. Quando a gente vê a Deus no relacionamento profundo que nós temos com Ele, a nossa visão espiritual é aberta, é como se nós estivéssemos vendo a Deus e começamos na vida a manifestar a identidade do Pai. O coração do Pai que está em nós, que é aquilo que nós lemos no começo. Guarda o que tu tens, conserva o que tu tens, a identidade do Pai. Mas se eu perder o relacionamento que é o lenço, eu perco o selo também, eu perco minha identidade. Eu fico uma pessoa sem identidade. A polícia, quando para pessoas assim, uma das coisas que ela pede não é: cadê sua carteira de identidade? Eu quero saber quem você é, rapaz. Ah, eu não tenho. Ah, não tem? Leva a chapuletada, porque... Então, se é um Zé Ninguém... Então, quando o diabo olha para uma pessoa e sabe, ó, esse aí não tem identidade, ou se tem identidade, ele diz: eu vou fazer essa pessoa se tornar ninguém. Ela é alguém, mas eu vou trabalhar para tirar essa identidade dela. Agora, se essa pessoa que recebeu Cristo e tem a identidade de filho de Deus não se relacionar com o Pai, com certeza, querido, que é o lenço, vai perder o selo. Amém? Oh, glória a Deus. Esse lenço aqui que fala que traz poder, é um cuidado que nós temos que tomar de não perder o poder. As pessoas hoje estão achando que poder é carro, que poder é uma calça de marca. Eu conheço, querido, nós tivemos já pessoas, né, que a gente conhece que não tem onde cair morto, mas compra perfume caro o tempo todo. Fica sem comer, é verdade isso. Fica sem comer, mas não deixa de ter o perfume da marca. Fica sem comer, passando necessidade, mas eu tenho que comprar roupa toda semana. Então sente que poder é isso, mas isso não é poder. Poder é o Espírito Santo em plenitude, vazando por todos os lugares na tua vida. Isso é poder. E nós não podemos perder esse poder. E o diabo quer roubar esse poder, que é o nosso lenço, a nossa comunhão, a unção que está em nós. Aquilo que o Senhor colocou. Não perca o gosto pela comunhão, querido. Amém? Não deixa ele tirar suas lágrimas, não. O diabo não gosta de crente derramando lágrimas aos pés do Senhor, buscando, chorando. Ele sabe que esse crente vira um furacão, né? Esse crente vira uma dinamite quando chora ao Senhor. E a Bíblia diz que as nossas lágrimas são todas levadas ao Senhor. O anjo pega a sua lágrima e leva para ele. É assim que funciona, querido. Tá? E isso é lenço, isso é comunhão e intimidade. Está entendendo? Quem está entendendo diz: pastor, estou entendendo. Amém. Agora você vai praticar, não é só entender não. Outra coisa, querido, que é a última que está faltando, que é selo, que é lenço, que é o cordão, a comunhão, e que é o que mais? O cajado. O cajado ele era esculpido pelo próprio dono. E normalmente nesse cajado se escrevia ou um brasão também, que toda... Se você for ver as 12 tribos de Judá, cada um tinha um brasão, um símbolo, um jeito lá. Ou escrevia o nome da pessoa que fez o primeiro. E esse cajado era passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e ia gerações. O pai morria, o cajado ficava para o filho, o outro morria, passava para o outro. Então era uma coisa bem íntima o cajado, ele era uma coisa bem particular da família. Então o cajado fala, querido, aqui, né? Judá estava com esse cajado, ela diz assim: também quero seu cajado. Cajado fala aqui, querido, uma das coisas que ele fala, são duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, está relacionado a pastorear. Davi pastoreava com o cajado. Naquela época, todo pastor levava um cajado. Então está relacionado ao pastorear. É quando você vigia alguém, você cuida de alguém, você cuida da família, você cuida da próxima, você cuida dos perdidos. A próxima geração será o cajado que a gente vai passar para ela. O que a gente está passando para os nossos filhos, para que vão passar para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Qual é o cajado? Porque na realidade, toda igreja tem um pastor, sim ou não? Pastor principal. Mesmo que tenha outros, vai ter um que é o pastor principal. Só que na realidade, todos nós somos pastores. É o princípio, tem que ter um
que é o pastor principal, mas na realidade todos nós somos pastores. O Senhor te chamou e deu um cajado na sua mão para você pastorear vidas, para você fazer com que nasça vidas, para você conquistar vidas, para você vigiar as vidas, para você cuidar da santidade do teu irmão, do próximo, daquele que não é teu irmão. Então você tem um cajado na sua mão de pastoreio. Amém? E o diabo não quer que a gente tenha esse cajado. Ele não quer que a gente pastoreia. Amém? Tem que ser passado, querido, para a próxima geração. Você vê que aonde nasceu o evangelho, hoje não tem mais evangelho. A porta 1040 que fala lá, todo o Oriente Médio, aquela parte de cima. A Europa, então, que foi um lugar de avivamento, porque Paulo fundou muitas igrejas ali. Hoje a Europa é totalmente ateia e satanista, ocultista. De uma maneira geral. Se você for para a rua e ficar perguntando para todo mundo, já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar de Jesus? As pessoas não sabem nem quem é Jesus mais. Sabe por quê? Não foi passado o cajado para a próxima geração. Querido, nós estamos no fim dos tempos. Não sei quanto tempo a gente aguenta aqui. Não sei quando Jesus volta. Espero que logo. Mas eu tenho que estar com o cajado na mão e passando para a próxima geração. O diabo não quer que a gente passe esse cajado. Cajado do testemunho, cajado do pastoreio. Amém? Outra coisa que eu quero falar a respeito do cajado, que cajado está relacionado à autoridade da igreja pela fé. Você tem um cajado, você tem uma autoridade, você tem fé naquele que te chamou, você tem fé que Ele é o Deus do impossível. Amém? Esse cajado foi dado o dia que nós aceitamos Cristo. Se nós estamos fazendo alguma coisa que esse cajado é uma outra coisa, porque teu cajado da autoridade não exerceu, o que adianta, querido? A pessoa está fardada de policial, o marginal está ali, as coisas estão acontecendo e ele não faz nada. Então, que autoridade que é essa? Então, nós temos que exercer a autoridade e o cajado que foi dado em nossas mãos. Você já viu? Né, eles pegam, por exemplo, um búfalo, que é um animal muito forte. E desde pequeno, amarra ele em corrente forte. E ele tenta escapar, não consegue, tenta escapar, não sabe, chega uma hora e ele fala assim, não adianta, nunca vou escapar dessa corrente. Depois, quando ele fica grande, você pode amarrar ele num cordão. E ele não sai do lugar por causa do cordão. Porque desde pequeno ele foi ensinado que não dá para escapar, e ele diz, colocou alguma coisa em mim, nem sei o que é, ele não sabe mesmo, eu não posso escapar, ele não sabe a força que ele tem. O que o diabo faz com as pessoas? A mesma coisa. Ele vai tirando do crente essa fé, essa crença do que o crente é em Cristo Jesus. E daqui a pouco, querido, o crente, ele é uma pessoa que tem autoridade, tem poder, mas ele está ali e não faz nada. E o diabo até pensa, se ele soubesse o poder que ele tem, eu estava na roça. E o diabo trabalha para quê? Para que a gente não saiba o poder que nós temos em Cristo Jesus. Para que nós não saibamos o cajado, o que esse cajado na nossa mão pode fazer. Amém? Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha lá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu pergunto para você, você é a igreja do Senhor hoje? Sim ou não? As portas do inferno podem prevalecer contra você? Não, porque você tem o cajado. E isso é uma promessa daquele que não pode mentir. Não sou eu que estou falando. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus que disse. E não pode prevalecer. E você tem que exercer a sua autoridade. Amém? Moisés tinha o que na mão? Cajado. Olha que ele tinha ficado 40 anos pastoreando no deserto, né? Depois de 40 anos no palácio, ele foi 40 anos para o deserto. Fugiu, 40 anos com cajado. Ele fez um cajado para ele. Lá no palácio ele não tinha cajado, porque ele era filho da faraó, ele não era pastor, mas depois foi trabalhar com seu sogro, foi pastorear, ele fez um cajado. 40 anos com aquele cajado. Aí Deus traz ele para libertar o povo lá do Egito. Com as pragas ele usou o cajado. Quando ele vai, o mar vermelho está diante dele, o que ele faz? O Senhor diz, estenda o teu cajado. Exerça a autoridade que está em você, que eu te dei. E o mar todo se abriu e passaram a pé enxuto. Aí você vai para Davi. O que Davi tinha naquele vale para lutar com o gigante? O que ele tinha numa das mãos?
cajado. Ele ia com as pedrinhas e o cajado. Sabe o que isso tipifica? Você vai para o vale, você vai derrotar um principado, você vai derrotar alguém que está pentelhando a sua família, a sua vida, vai com o cajado na mão, querido. Aí o gigante pergunta, e ele diz assim, olha, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A autoridade estava nas mãos de Davi, o cajado estava nas mãos de Davi. Então hoje, querido, o mar vai se abrir para você sim, se você tiver cajado na tua mão. O gigante vai cair diante de você e você vai ter a cabeça dele na sua mão. E isso significa que você tem autoridade sobre aquele que achava que era o cabeça. Mas cabeça é você que está em Cristo Jesus. O inimigo não pode ser cabeça de você. Amém? E você tem esse cajado na sua mão. Mas o que a prostituta quer? A sua autoridade. Eu preciso roubar essa autoridade. Eu preciso tirar essa autoridade. E eu vou falar para você, querido. O que o diabo tem mais feito hoje na igreja é uma igreja apática, sem autoridade, uma igreja medrosa. Nós temos visto isso. E às vezes até nós possamos ser incluídos nisso. Nós estamos muito aquém do poder de Deus. Muito aquém. Não desfaleça na fé, querido. Olha o que Jesus fala para Pedro. Em Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu roguei, porém, por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé está relacionada ao cajado. Para que o diabo não tire o seu cajado. Para que o diabo não tire a tua fé, Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão. O diabo queria roubar a fé. O diabo queria fazer com que ele desfalecesse na fé. Quantos filhos de Deus hoje não estão cansados na fé? Desfaleceram. Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente já começa a perder o relacionamento, porque perdemos o cajado, perdemos a fé, perdemos a autoridade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos por fé. O justo viverá por sua fé. Você tem vivido pela fé, querido? Você tem vivido pela fé? Porque, querido, viver pela fé quando o banco está positivo, viver pela fé quando as coisas estão todas boas, eu não digo que é difícil, mas... E quando a gente passa por situações que a gente tem que, às vezes, dar o nosso Isaac para Deus, ou que a gente está passando por um vale, por um momento, sei lá. Será que a gente continua tendo esse cajado na mão, essa fé, ou a gente desfalece e quer voltar para trás? O povo que estava no deserto quis voltar para trás. Moisés tinha um cajado e disse, não, gente, vamos para a terra prometida, que Deus nos deu. Então não desfaleça na fé, querido. Amém? Então você vê aqui que ela pediu, e foi Judá entregando o selo, entregando o lenço, entregando o cajado que Tamar pediu. E Tamar tem pedido isso para nós, querido, tem requerido isso de nós. Não entregue o que mais precioso você tem, a sua identidade como filho de Deus. Não entregue o seu lenço, que é a tua comunhão, o poder e a unção que está sobre você. Não entregue o cajado, não entregue a autoridade, não entregue a fé que você tem. Combate o bom combate da fé, disse Paulo para Timóteo. É um bom combate. Você sabe por que é bom? Porque a gente entra nele para vencer, porque somos mais que vencedores. É isso que o Senhor diz, vocês são mais que vencedores. Vai para o bom combate, porque é um combate que o inimigo já sabe que vai perder. E Paulo diz no final da sua vida, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, e guardei o quê? O meu cajado, a minha fé, a minha autoridade. Eu sei em quem tenho crido. Amém? Então nós vemos uma decadência total de Judá. Você vê que ele começa lá como bisneto de Abraão, o pai da promessa, filho de Jacó. E de repente ele se aparta dos irmãos, pega uma mulher cananeia, dá a mulher cananeia aos seus filhos. Aí 2 morrem porque Deus mata eles. Aí o terceiro que era para ele ter dado Selá, ele não deu. Aí a mulher arma uma para ele, cai na prostituição. Mas, querido, pela misericórdia de Deus, você vai ver que Deus, ele conhece o coração do homem. E esse Judá, ele voltou para o ponto que ele deveria voltar. E o que eu estou pregando nessa manhã é para que a gente não chegue a esse ponto para depois voltar. Que a gente evite descer, que a gente evite apanhar para depois dizer assim, não, agora eu aprendi a lição. Aí Deus vai falar, cabeção, você não precisava ter apanhado.
Era só ter me obedecido e permanecido na fé, na santidade, nos meus mandamentos. Mas aí você vê que Judá foi para todo esse caminho. O que acontece com ele depois? Esse é o capítulo 38. A hora que você chega no 43, não sabe-se por quê, porque a história não conta detalhes, ele já está de volta na casa do pai. Por que ele está de volta? Você vai ver que ali teve grande fome na terra, e os 10 irmãos, o mais novo ficou, Simão, se não me falha a memória, os 10 irmãos foram para o Egito, Judá foi junto, e Judá era como se fosse um líder. Aí quando voltaram depois para levar o pai, é ele que foi à frente, Judá, para falar com José, para trazer o pai. E aí Jesus vem da tribo, o leão da tribo de Judá. Olha como que Deus pode pegar um homem que caiu, que fez tanta besteira, mas mesmo assim trazer ele de volta. E ele volta para o lugar certo. Ele voltou para os irmãos, ele voltou para a família, ele foi para o Egito e ali teve a tribo de Judá, do qual nasceu Jesus Cristo. Amém? Abre comigo aí, se deve estar, se não tiver aberto, abre, Você estava no Gênesis 38. Vai para o 49:8, para a gente encerrar. E aí nós vamos ver a bênção de Jacó sobre Judá. Eram 12 filhos e ele deu a bênção para os 12. Mas Judá teve uma bênção especial. Por isso que muitas pessoas hoje falam, nossa, mas como pode esse homem estar na igreja? Ele foi isso, ele foi aquilo, ele se prostituiu. Mas querido, quem pode fazer essa reversão é Deus. Se o homem permitir, ele tira a pessoa de lá e faz dele um abençoado. O 49:8 vem a bênção sobre Judá. Aí diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão. Olha lá, aquele que se prostituiu, que fez tanta besteira, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá, por causa dessa bênção. Diz assim, Judá é como um leão deitado. Quem que vai mexer com ele? Quem que vai lá para despertá-lo? Quem que é doido de mexer com um leão? Tá? E está falando, por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. O 10, o cetro, que é a autoridade, de rei, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos, os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Fala de fartura, abençoado, tem autoridade, tem cetro. Olha que bênção que veio para Judá, querido. Olha que bênção que veio para Judá, pela misericórdia de Deus. Porque ele achou o lugar de voltar. Ele perdeu todas essas coisas, mas depois ele volta para o caminho. O problema maior hoje não é errar, a gente deve evitar errar. Mas quando eu errar, pastor, quando errar, volta o mais rápido para o lugar que era seu. Volta para o lugar que Deus te chamou. Lembra que eu falei ontem na escola bíblica? O Brasil tem 40 milhões de evangélicos. E tem uma outra estatística que diz que tem mais 40 milhões desviados. Então era para ser 80, mas nós temos só 40, porque 40 estão como Judá afastados. Então nós temos que interceder para esses irmãos, para que eles voltem ao lugar que é deles. Para que eles voltem a tomar posse da herança que Deus conquistou pela graça para eles. Então tem mais gente desviado do que... é muita gente desviado. Tá quase passando o número de evangélicos, o número de pessoas que estão na igreja. Isso é uma estatística muito preocupante para nós. E ele volta, querido, abençoado. Então, como Judá, querido, não vamos parar tão longe. Nós temos que voltar. Apocalipse 2:5 vai falar sobre isso. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, Deus arranca, Deus mata,
Deus é misericórdia, mas também é juízo. A justiça, ela anda junto com o juízo. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade de Deus e também a sua severidade. O mesmo tanto que ele é bom, ele é severo. Só que a paciência dele é muito grande. Ele vai e o Judá não quer voltar, ele quer lá, e está com Tamar, e está com a prostituta, e está com as filhas de Cananeu. E Deus, chega uma hora que Deus tem o seu basta, viu? Mas ele tenta, você pode ter certeza, de todas as maneiras trazer de volta. Judá voltou, querido, foi um abençoado de Deus. Olha o tripé para a gente se consertar. Lembra de onde caíste? Tá? Volta para lá, né? Arrepende-te, que sem arrependimento não vai adiantar só lembrar de onde caiu. E terceira coisa, volta a praticar as coisas que você praticava. Volta a ser o santo de Deus que você era. Volta a ser o homem e a mulher que chorava, que tinha poder, que tinha manifestação do Espírito. Volta a ser o que você era. Volta à prática das primeiras obras. Você deve lembrar o dia que você se converteu ao Senhor. Você deve lembrar os seus primeiros passos na fé. Você deve lembrar aquele começo tão gostoso, tão cheio de paixão por Jesus. Então, a pergunta que fica é: por que a gente perdeu essa paixão do começo? Porque Jesus manda voltar lá. Volta lá. Lembra daquele cântico? Faz outra vez, como na primeira vez. Senhor, eu quero voltar. Faça de novo como foi na primeira vez. Eu quero, Senhor, voltar àquele lugar, que é o meu lugar. Amém? Venho sem demora, venho depressa, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, querido? A coroa é sua, mas a responsabilidade de vigiar a coroa também é sua. Vigie, a coroa está preparada, vigie. Não deixa o diabo tomar o teu selo, a tua identidade. Não deixa o diabo arrancar de você a comunhão que você tem com Deus. Não deixa o diabo arrancar teu cajado, a sua autoridade, a sua fé, o seu pastoreio. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.